Prof. Alex Nina ensina, vamos falar de comércio internacional baseado no capítulo 9 do livro do Mencken. A pergunta é, quais os impactos da abertura econômica? Então, o Mencken traz para a gente o exemplo hipotético de um país chamado Isolândia, que é um país que ele é fechado economicamente. E ele vai analisar o mercado de tecidos a partir da proposta de abertura comercial desse país. Então, a Isolândia, o Mencken descreve como um país pequeno, que ele não influencia na oferta e na demanda internacional. Ainda o Mencken fala que mesmo os achados, né, hipotéticos que ele tem, baseado na literatura das ciências econômicas, são válidos para países grandes, embora alguns economistas não concordem com isso. Mas o que a gente chama de mainstream, que é a maioria dos economistas do pensamento econômico, concorda que isso é válido, o que eu vou falar a partir de agora. Então, antes de tudo, vamos imaginar duas situações. Uma é que o preço no mundo dos tecidos é mais alto do que o preço interno, ou seja, na Isolândia. O que é que ela vai fazer? Ela vai se tornar exportadora. Por quê? Se no mundo o tecido está sendo negociado a $10 a unidade, e na Isolândia ela consegue oferecer para o mundo a $8, o mundo vai querer comprar dela. Então ela é exportadora desse produto. Agora, se o preço mundial for baixo, o que é que vai acontecer? Ela vai se tornar importadora. Então ela está vendendo lá internamente a $8. Só que no mundo está sendo produzido a 6. O que é que as pessoas da Isolândia vão fazer? Vão comprar os produtos estrangeiros que estão mais baratos, considerando sempre que é a mesma qualidade, tá bom? Lembrando que deve-se levar em conta a vantagem comparativa, que foi um conceito que a gente viu logo no início dessa disciplina, porque, assim, não é só comparar 8 com 6 e 6 com 8, 8 com 6, 8 com 10, enfim. É comparar o custo de oportunidade também, tá? Ver qual o custo de oportunidade entre a Isolândia e o resto do mundo para produzir esse tecido. Então, como ia ficar mais complicado se a gente levasse em conta a vantagem comparativa, a gente, para ter uma base, falou de preços ali absolutos, mas sempre lembrando que esses preços em relação à capacidade produtiva relativa da Isolândia em relação ao resto do mundo. Vamos considerar o caso de exportações primeiro. Então, a Isolândia optou por exportar esse produto porque ela consegue comercializar ele num preço interno que é mais barato do que o preço internacional. Só que ela não vai alterar o preço internacional, porque ela é uma economia só, é um só país. O que vai fazer? Antes da abertura, você tinha um equilíbrio aqui entre oferta e demanda. Tá bom? E aí você tinha a comercialização de um determinado preço, de um determinado produto. Com a abertura econômica, o que vai acontecer? Os vendedores da Isolândia vão ofertar esse produto a um preço mais alto, porque eles vão poder ofertar para o mercado internacional, onde tem pessoas interessadas em comprar esse produto e dispostas a pagar um preço mais alto. E aí vai aumentar tanto o preço, vai aparecer uma linha aqui, ó, preço após abertura, que é o preço do mercado, do preço mundial. Vai aumentar o preço e a quantidade ofertada. Só que o que acontece? Internamente, você ainda tem uma curva de demanda que já não vai mais estar aqui, nesse preço de equilíbrio. Vai estar nessa outra linha aqui, ó, se você projetar para cá. Então, vai ter que, em termos de quantidade, do início até aqui, é a quantidade demandada interna. E daqui para cá é a quantidade demandada externa, que são as exportações. Tá bom? Então, você diminui a quantidade interna e aumenta em detrimento de um aumento da quantidade que você está oferecendo para o mundo. E aí a pergunta é, poxa, se os islandeses vão ter uma redução da quantidade de tecidos no país, isso não vai ser ruim para o país? Essa é a primeira questão. E a gente tem aqui essas figuras aqui, A, B, C e D. Olha só. O excedente do consumidor, antes do comércio, era esse A mais B. Então, você tinha A mais B, a gente viu isso em aulas anteriores, tá? O que está acima do ponto de equilíbrio é o excedente do consumidor. E o excedente do vendedor era esse C aqui, que está abaixo do ponto de equilíbrio, considerando a situação inicial desse triângulo aqui azul. Então, o excedente total é A mais B mais C. Após o comércio, o excedente do consumidor, ele ficou só o A.
porque ele encontrou aqui uma nova quantidade. Então, o preço de equilíbrio para ele, mercado interno, é só esse A aqui, que está acima dele. Já para o vendedor, é o B mais o C mais o D. Tá bom? Então, tudo isso aqui, ó, B mais C mais D, é o excedente para o vendedor. Então, o excedente total, ele aumentou no D. Olha o que aconteceu após essa mudança. O excedente do consumidor diminuiu B, mas o excedente do vendedor aumentou B mais D. E aí, você teve um aumento total do mercado em D. A conclusão é justamente essa: as exportações são benéficas para os vendedores e maléficas para os consumidores. Isso considerando o mercado interno só. E aqui, quando a gente pega o caso do Brasil, que é forte no agro, por exemplo, a abertura comercial, como o Brasil ele consegue ofertar o produto do agro com uma qualidade boa, num preço competitivo internacionalmente, ela tende a ser benéfica. Tá? Lembrando que essa playlist a gente está falando muito de economia, mas é voltada para a economia rural. Então, você que está no setor rural, você sabe que, no geral, a abertura econômica é benéfica. E até porque o preço mundial, geralmente, ele é em dólar. E o mercado global, ele consegue comprar, ele tem condições de comprar mais caro aqueles produtos do agro do que o mercado nacional. Por isso que, geralmente, o setor do agro no Brasil, ele se beneficia da abertura comercial. Agora, o chamado resultado social, a gente vai medir da seguinte forma: o ganho do vendedor menos o ganho do consumidor. E aí, o que é que a gente chega? Que se a gente fizer essa conta aqui, vou deixar como estava, qual é o ganho do vendedor? É esse aqui, ó, B mais D. E qual é a perda do consumidor? É o D, é o B só. Então, B mais D menos B dá D. Ou seja, o saldo social final é positivo. Lembrando que o que vai acontecer? Com as pessoas que estão vendendo esse produto, no caso do exemplo inicial, o tecido, ou no caso brasileiro, o agro, os produtos do agro, essas pessoas, os vendedores, vão ficar com mais condições de dinheiro, e esse dinheiro eles vão movimentar a economia interna. Esse que seria o efeito. Você vai no interior do Brasil, por exemplo, nas cidades onde o agro domina, e em algumas capitais, como ali em Cuiabá, também na região de Mato Grosso, região metropolitana também de Cuiabá, o que acontece? O dinheiro vem do agro, ele vem do mercado externo, e os produtores de agro eles comercializam. Então, eles pagam por serviços de saúde, dentista, médico, e toda a economia daquela região cresce. Tá bom? Mesmo que no estágio inicial, aparentemente, isso é ruim para o consumidor, mas esse dinheiro vai escoar no país e as pessoas vão estar também recebendo mais. Então, no longo prazo, o poder de consumo das pessoas aumenta porque a abertura econômica ela está ali incentivando com que isso aconteça, ela está gerando mais riqueza para o país.